E aí galera, tudo bom? Aqui é o Vini, né, mais uma vez. Hoje eu vim fazer um vídeo, né, falando de um assunto específico que me perguntam bastante, né? E eu tava deixando esse assunto já para um vídeo. Vai ser um vídeo mais rápido, mas tentar explicar um pouco da minha vivência com relação a esse tópico, tá? Que é cascudo, arraia e pole, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui não é verdade. Eu tô te falando, eu vou falar basicamente a minha experiência com isso, tá? É a minha verdade, é o meu fato, né? Dentro dos estudos que eu realizo também, né? Que hoje em dia na internet se acha muita opinião contrária ao que eu vou dizer agora, tá? Que é impossível, que uma hora sempre vai dar merda e etc. Mas vamos lá. Então, Vini, dá pra você criar a raia, cascudo e as polis juntos? Na minha humilde opinião, dá, tá? É óbvio que tem casos específicos aí que vão dar problemas, né? Principalmente com relação aos cascudos e as polis, tá? Nos casos dos cascudos com a arraia em específico, já não dá tanto, né? É mais difícil. Normalmente a arraia, tipo assim, quando a arraia chega no aquário, óbvio que ela fica suscetível a ataques não só de cascudos, mas de qualquer outro peixe, né? Por causa do cheiro que ela solta, ela libera um odor que vai chamar a atenção, querendo ou não, né? E isso vai atrair a atenção do peixe. E se, principalmente se o peixe bater ou expor uma ferimenta, aí já era, né? Mas fora isso, eu raramente tive problemas de ataque de cascudo a arraia em específico, tá? Eu já vi, por exemplo, o contrário. Não a raia mexer tanto com os cascudos, tanto com as polis, tá? Até porque a raia, depois de um tempo de adaptada, ela acaba ficando bastante voraz, né? E tudo que ela cobre, ela tenta comer e acaba mordiscando. Então, às vezes, com a poli e com o cascudo, ela acaba dando um problema, tá? Já no caso cascudo poli, tá? A poli só vai dar problema com o cascudo se ele realmente for muito pequeno, né? Que ele vai tentar comer, ela vai, etc. Mas de tamanhos igualitários, acho muito difícil. Então, normalmente o problema o que acontece é o quê? Tá? Normalmente, principalmente se a poli for nova no aquário, né? Um cascudo ele vai sentir o cheiro, né? Da mesma forma que a raia, ele vai lá cheirar, vai lá começar a querer sugar a poli, né? Isso acontece normalmente. Aí vai depender muito também do gênero do cascudo, da espécie. Por exemplo, os panaques, né? E alguns outros aí, por exemplo, os pseudacanthus não costumam fazer isso. Não costumam, tá? Não é regra. Agora os pterigloptes, né? Que é joselimaianos, o parnaibai, o abacaxi, né? Que é o pardalis, né? O próprio gibíceps vela leopardo. São cascudos muito suscetíveis a mexer com esse. Porque, como ele é um peixe comportamentativo, ele nada bastante na água, né? Então é muito fácil dele acabar grudando na pole, principalmente porque esses cascudos são normalmente, junto com os hipostomos, alguns deles são os cascudos que mais têm a mania de vício, né? Eles viciam em ficar chupando mucosa dos outros peixes. Por conta de quê? Normalmente por conta da má alimentação do aquarista, tá? Normalmente, é regra, sempre vai ser má alimentação? Não. Mas em 90% dos casos é porque o cara não alimenta direito o cascudo, né? Não bota nada pro cascudo comer. O cascudo, infelizmente, vai procurar oferta onde ele tem, né? Então ele vai procurar nos peixes, etc. Então, aí quando ele acostuma, ele vê que no peixe ele vai achar o alimento que ele não consegue no aquário, já era. Ele virou um cascudo viciado, né? A não ser que se tenha uma oferta abundante agora de alimentação, ele vai o tempo todo ficar chupando os outros peixes. Então, mas quando é peixe de meia água, ele tende a não fazer isso com tanta frequência, né? Porque é mais difícil, o peixe é mais esperto. Agora poli não, poli é um bicho mais besta, fica na dela, quietinha. É muito predadora, mas ela é meio lerda com relação a cascudos, né? A raia já é um pouco mais esperta. Então, por conta disso, acaba que ela tende a sofrer mais nesses casos. Mas tem cascudos que não vão dar problema, né? Tem cascudos, por exemplo, o panaque mesmo é muito difícil de fazer isso com poli, tá?
É um bicho muito na dele. Os hipostomos, tem uns que sim, outros que não, mas tem espécie que é mais complicada. Os pseudacântios, né, que é o L600, L24, L25 que é o pirarara, aquele lá que é o alenquer, né? Eles tendem a fazer isso não, eles são muito brigões, mas mais entre eles, entre os cascudos. Com outros peixes eles não tendem a mexer muito não, né? Agora, os pteriglobes, que é aquele lá, ó, aquele é um joselimaianos. Esses hipostomos assim mais comunzinhos, né? Esses peixes tendem a dar um probleminha. Aqui no meu aquário não tem esse problema. Por quê? Porque eles são muito bem alimentados. E como tem muito peixe, eles não têm essa questão tão enraizada, né? Então, para evitar de início, principalmente de início, você tem que manter a oferta muito grande. Até o peixe se estabelecer. Depois que o peixe se estabeleceu, acabou. Eu não vejo problema não. Você pode ter, tipo, por exemplo, eu não tenho incidente de cascudo e lá na poli ficar chupando ela. Essa aqui sofreu bastante no início, porque quando ela chegou, por conta de um cascudo que eu tinha, né? Mas depois que o cheiro dela passou, ela recuperou e tá zerada. Você vê que não tem nenhuma marca de chupão, nem nada, nem uma nem na outra, tá? A raia também, quando chegou, ela sofreu um pouco de ataque, né? Mas foi bem pouco. Mas como é um bicho mais esperto, né? Passou o cheiro, depois que eu vi que ninguém mexeu mais, acabou. Aí ninguém mais mexe, tá vendo? O problema é só na entrada. O que vai decidir é como você vai lidar com isso quando o peixe entrou no aquário. O peixe entrou no aquário, então, tipo assim, dá pra manter? Dá. É simples? Na minha opinião, é. A questão é só você saber conduzir, entendeu? E saber, você tem que saber lidar com aquário. Eu falo que cascudo não é pra qualquer um, porque tem gente que não sabe criar cascudo até hoje. A pessoa tem aquário, mas não sabe criar cascudo. Acho que cascudo você cria igual peixe de minha água, e não é, né? Cascudo, se você não souber, ele não fica, ele fica magro, fica exposto, fica com fome, pega um comportamento que não seria normal da espécie. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas no meu caso, sempre deu certo por conta disso, né? E você vê que todos os cascudos estão muito bem saudáveis, não tem nenhum magrelo, todos bem bonitos, a coloração de todos eles estão muito exuberantes, né? Com exceção de um onça que eu tenho aqui, cadê? Que tá sofrendo uma perseguição, esse aqui, ó. Tá um machucadinho bem pequeno ali em cima ali, né? Por conta do outro cascudo que eu tenho, que é esse L600, que tá meio agressivo. Mas só isso, de resto, você vê que a raia tá impecável, as polis estão impecáveis, né? Então, com relação a isso, eu não tenho problema, por conta da alimentação e de como saber conduzir, tá? Lembrando, mais uma vez, isso não é regra, tá? É a minha experiência dentro do aquarismo. É porque tem gente que fala que sempre vai dar problema e, não, na minha opinião, não tem nada a ver, é balela, tá? Você pode sim manter, sem problemas algum, inclusive com espécies que nem risco tem. Porém, você, dependendo da espécie que você tiver e da forma como você for agregar o aquário e inserir o peixe, você tem que ficar de olho nos primeiros dias, né? É da mesma coisa que eu te falei. Aquela poli por ali sofreu um ataquezinho no início, né? Com dois cascudos que eu tenho ainda, que foi. Cadê foi aquele lá, o violeta, e um outro foi outro cascudo que já foi embora, né? Quando ela chegou, mexeram muito com ela. O que, que eu fiz? Tirei os cascudos, alimentei eles separados, deixei ela estabelecer, perder o cheiro, inseri de volta. Demorou um mês ainda para ela voltar às escamas normais, mas aí tranquilo, só isso. Até então já tem, acho que se eu brincar, tem mais de um ano já que eu tô com ela e tá tranquilo, sem problema nenhum. Não só com ela, como várias outras polis que eu já tive, né? A raia então nem se fala, a raia eu tive a vida toda e sempre com cascudos, muito cascudos, igual tem aqui. E nunca tive problema também, tá? Mas basicamente é isso. Então, sobre a pergunta, né? Dá pra criar raia, poli e cascudo junto? Dá. Todas as espécies são tranquilas? Não. Você tem que saber ver a espécie e o comportamento individual de cada peixe, tá? Cada peixe vai ter um comportamento individual, prestando atenção na alimentação do cascudo. Alimente seu cascudo, por favor, porque senão você vai ter problemas no futuro com relação a isso. Se você não alimentar ele, ele vai procurar uma hora na pole, na raia e vai achar. Então, alimentando bem, né? Óbvio que tem espécies que não, mas alimentando bem, sabendo conduzir, você não vai ter problema nenhum, tá? Eu tenho mais de 40 cascudos nesse aquário, tive mais de, sei lá, nove arraias e, sei lá, umas 15 poli.
Eu conto, sei lá, uma ou duas vezes que eu tive problema por incompetência minha, né? Fora isso, eu nunca tive problema, tá? Mas é basicamente isso, galera. Era pra ser um vídeo rápido, mas eu falei, acabei me estendendo no assunto. Era mais para explicar a minha tese, né? Porque tem realmente muitos vídeos comentando totalmente o contrário, né? Que é impossível e é só para mostrar que é possível. E eu tenho um resultado aí, né? Na cara, pra quem for ver, pra quem quiser questionar, tá aí o resultado. Você vê que todos muito bem saudáveis, tanto a raia, tanto os cascudos quanto a pole, né? Sem problema nenhum. Tranquilo? Me segue lá no Instagram, as perguntas que eu vou fazer lá, tá? Curte aqui o vídeo se você gostar, se inscreve no canal. E é isso, galera. Valeu.